Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Louvado seja o Senhor e Cristo Jesus. Por aqui, seu irmão em Cristo, Cláudio. E o tema deste vídeo é os votos que a religião diz ser obrigatório. Algumas instituições religiosas incitam seus fiéis a fazerem votos e depois os ameaçam com diabos, inferno, gafanhoto, devorador. Todas as mazelas são prometidas a quem não cumpre os votos. Vamos ler e entender para quem foram determinados estas ordenanças a respeito de votos. Na lei de Moisés, os israelitas eram obrigados a cumprir os votos que faziam com Deus. Como está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21, Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21, diz assim: Se fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor, seu Deus, certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado, ou dos pecados. Sob este versículo, os fiéis são feitos escravos em algumas chamadas igrejas, ou, já que pregam voto, que é ordenança da lei, não podem ser chamadas de igreja, mas sim de sinagogas. Todo local que você for, que eles pregarem algum preceito, alguma ordenança, algum mandamento da lei de Moisés, esteja ciente que o local que você está não é igreja de Deus, e sim sinagoga, onde no antigo pacto era feito a leitura do livro da Torá. Nos dias de hoje, infelizmente, ainda continua. Mesmo Cristo abolindo, destruindo naquele madeiro no ano mais ou menos 33 depois de Cristo. Infelizmente, a religião, em sua grande maioria, ainda trazem para os dias atuais estas maldições, estas coisas velhas e medíocres, que nunca, segundo o livro de Hebreus, nunca serviu para justificar um ser sequer. Eles enchem as pessoas de envelopes. Durante uma reunião, eu falo que eu fui em local assim. Reunião de você ser incitado ou ser quase que obrigado, coisa de 1h30, você pegar 4, 5, 6 envelopes, um diferente do outro. Um absurdo, uma loucura. Eles enchem as pessoas com esses envelopes e outras mandingas. E com isso, a vítima deles se tornam como peixe fisgado. Aí já era. Estas vítimas, sem dinheiro, começam a vender bens, fazerem horas extras, fazer serviços extras, tudo para cumprir os votos dos lobos vorazes, para cumprir as campanhas, para cumprir as obrigações religiosas, o qual Cristo resgatou a todos naquele madeiro. E como sair desta armadilha com tantas ameaças? Sem conhecer a graça de Deus é algo quase impossível. Enquanto você estiver no local, numa sinagoga dessa, é complicado. Porque se você achar um versículo, um estudo, um dizer de Paulo, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, eles dizem que não é bem assim. Eles dizem que você está querendo saber mais do que eles, com suas teologias, com seus estudos carnais, com seus diplomas, seus anéis. Eles querem ser deuses na terra. Eles querem ser deuses.
Só que para este mal temos a graça de Deus, a liberdade plena, como está escrito no livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha que maravilha, vou ler novamente. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2: Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte, Cristo nos livrou. Estes escritos estão direcionados para os irmãos daquela época, os que tinham sido resgatados, os que passaram pelaquela transição, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Para os que nasceram depois do ano 70 DC, não é 1970, é o ano 70 depois de Cristo, na primeira era cristã. Já estão todos os eleitos aperfeiçoados pelo juízo de Deus. Aperfeiçoados aonde? Na carne? Não. Esta carne é doente, esta carne carrega a natureza adâmica, carrega a natureza de Adão. Esta carne, Deus e esta carne não tem nenhuma ligação. Nenhuma ordenança ou cerimônia do Velho Testamento nos pertence. Amado, creia, nenhuma ordenança do Velho Pacto nos pertence. O único mandamento perpétuo é amar a Deus sobre todas as coisas. E a obra que devemos fazer é crer no sacrifício de seu Filho na cruz. Mas o Espírito Santo, pela boca de Paulo, deixou outra revelação sobre este assunto. Como está escrito, leia Colossenses capítulo 2. Epístola de Paulo à igreja de Colossos, capítulo 2, versículo 13 e 14. Diz assim, versículo 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele, Jesus, lhes deu vida juntamente, ele, Deus, lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Paulo estava dizendo aos irmãos da igreja de Colossos, o tempo de Paulo foi um. O nosso tempo, o meu tempo, o seu tempo é outro totalmente diferente. São quase 2000 anos depois do tempo de Paulo. Paulo ainda aguardava a redenção plena que viria no ano 70, quando veio o juízo de Deus sobre a humanidade. Qual era esta humanidade? Era o mundo habitado, ou seja, a região de Israel e a vizinhança. Quando diz todos os nossos pecados, quando Paulo disse todos os nossos pecados, ficou algum para trás ainda? Todos significa todos, sem restar nenhum, sem sobrar nenhum. Completando, para nós que nascemos depois do juízo, depois do ano 70, nós fomos aperfeiçoados, o nosso espírito foi aperfeiçoado, santificado, justificado pelo sangue da cruz e depois pelo juízo de Deus que veio no ano 70. Foram todos os eleitos de Deus, o espírito foi santificado, justificado e remido. Versículo 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Então eu te pergunto, como que alguém pode apontar o dedo para você e te acusar? Você é um pecador, você é um transgressor, você é isso, você é aquilo. Vem aqui na frente para me pôr a mão na sua cabeça e orar.
o pregador da sinagoga falando. Como se todos os pecados, todos os escritos de dívida já foi cancelado? O que sobrou para este pregador fazer com você? O que sobrou para ele? Nada. Porque toda a obra Deus já fez. E a obra que Deus, para que nós andamos nelas, são perfeitas. São dignas de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A obra maior, a principal obra, foi ele ter dado o Filho dele por mim e por você. Então não há nada, amado irmão, nada de sobra que um pregador, usando um terno, uma gravata, usando uma teologia, usando um estudo, possa fazer por mim ou por você. Nada, foi tudo cancelado naquele madeiro, foi cravado com sangue, com dor, com sofrimento, com vergonha, com humilhação. Se algum pregador apontar o dedo em riste para você, manda ele subir na cruz e arrancar os escritos cravados no alto dela. A religião tenta de toda forma recosturar o véu, mas isto é impossível. Viva plenamente a graça de Deus, sem fermento, sem ordenanças, sem preceitos, cerimônias. Você é livre para adorar a Deus. Fomos comprados por preço de sangue. Fomos adquiridos, fomos reivindicados pelo único Deus soberano. Não há outro, não há demônio, não há Satanás, não há espírito, não há nada que possa bater de frente com um Deus de tamanha grandeza. Vivam livres, reinem em vida. Não virem as costas para esses falsos profetas, os balabachúrias, esses mentirosos. Eles escondem, eles ocultam a verdade de quem os procura. Porque o interesse deles, infelizmente, da sua maioria, é com votos, campanhas, preceitos, enganos, mandingas, escravizar os eleitos de Deus. E, infelizmente, eles conseguem. Porque como está escrito em Jeremias capítulo 5, versículo 31, 30, eles armam arapucas para prenderem os homens, para enganar os homens. E Deus fala pela boca de Jeremias, infelizmente é isto que meu povo quer, ser enganado. A troco de uma bênção, a troco de uma promessa de uma bênção, a troco de um enriquecimento, a troco de uma ganância desenfreada, a troco de uma falsa salvação, a troco de uma falsa liberdade, a troco de enganos e mentira. Graça e paz. Eu te convido a dar um like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Vamos levar adiante a palavra da graça de Deus, coisa que a religião não faz. Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir.